Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos ver hoje volume. Na aula passada a gente definiu os poliedros, falamos de diedro, triedros, para ter uma ideia do que são os poliedros, e hoje nós vamos aprender como calcular o volume desses poliedros, tá bom? Então, um poliedro, a gente vai dizer que ele é regular se todas as faces são congruentes a um polígono regular e cujos ângulos poliedrais são todos congruentes entre si. Então, todas as faces são congruentes ao mesmo polígono regular e os ângulos diedrais são todos congruentes. Seja R um polígono regular, poliedro regular. Se V é o número de seus vértices, A é o número de suas arestas e F é o número de suas faces, então sempre vai valer a seguinte fórmula. Vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Isso é chamada relação de Euler, tá? Vamos verificar para alguns que isso é verdadeiro. Olha, por exemplo, o tetraedro ABCD. Quais são os vértices? ABCD. Então, eu tenho 4 vértices. Ok? Vamos ver as arestas. Olha, eu tenho a aresta AB, AC, AD, são todas as arestas que saem de A. BC e BD, as arestas que saem de B, que eu já não falei, a AB não conta de novo, e a CD. Então, contando, eu tenho 6 arestas. E as faces? São 4 triângulos, equiláteros. Então, 1, 2, 3, 4 triângulos, 4 faces. Quando eu faço a conta, olha, vértices menos aresta mais face, 8 menos 6, 2. Bem? Vamos ver mais um aqui que a gente conhece bem, olha. O cubo. Quantos vértices tem o cubo? A, B, C, D, E, 8. Quantas arestas tem um cubo? Olha, é só começar a contar. A B, a C, a E, BC, BE, F, assim vai. 12 arestas. E quantas faces tem um cubo? Bom, a gente já sabe, o cubo tem sempre 6 faces, 6 quadradinhos. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vértices, 8, menos arestas, 12. Mais 6 faces, 8 com 6, 14, menos 2, 12, 2. Tá aí, valendo também a relação de Euler. Teorema. Só existem 5 poliedros regulares que são poliedros, chamados poliedros de Platão. Quer dizer, poliedro regular mesmo só tem 5. Tá? Existem poliedros que não são regulares. As faces podem ser não congruentes, assim por diante. Mas os regulares só tem 5 que são os de Platão. Que são os seguintes, olha. O tetraedro regular, que tem 4 faces triangulares, tudo triângulo retângulo. O cubo, que tem os 6 faces quadradas. O octaedro regular, ele é um sólido que possui 8 faces triangulares, todos são triângulos equiláteros. O dodecaedro regular, então é um sólido com 12 faces pentagonais, são pentágonos essas faces. E o icosaedro, que é um sólido de 20 faces triangulares. Esses são os únicos poliedros regulares que existem. A gente não vai calcular só o volume de poliedro regular, mas esses são os poliedros regulares que existem, já foi provado. Eu tenho um desenho deles aqui, olha. O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, tá? Veja que aqui, olha, as faces são pentágonos. Aqui as faces são triângulos, olha. Vamos pegar uma face que está fácil de enxergar aqui, essa daqui, ó, triângulos. Aqui também, olha, são 8 faces, é como se fosse uma pirâmide sobre a outra de base quadrada, o octaedro, e assim por diante. Volume também é uma função, igual à área, que associa a cada figura sólida, agora um sólido, um número real positivo que satisfaz. Primeiro, se 2 figuras são congruentes, elas devem ter o mesmo volume. Se 2 figuras se juntam, formando uma terceira figura, sem sobreposição, então o volume dessa nova figura vai ser a soma dos volumes das figuras primeiras que eu tinha. Tá? Mesma coisa que a área, né? Definição. O volume V de uma região poliedral R é a soma dos volumes de todos os simplexos de uma triangulação qualquer de R.
Eu pego uma região R, quero calcular o seu volume, o que eu faço? Eu faço uma triangulação por simplexos, eu sei calcular o volume de um simplexo, então agora eu somo o volume de cada simplexo. Quando eu somo o volume de todos, eu tenho exatamente o volume daquele região poliedral R. Tá? Qual é o volume de um simplexo? Né? A gente vai usar o volume do simplexo. Então vamos lembrar o que dá o volume de um simplexo. O simplexo, lembra? Ele é o tetraedro cheinho, né? Então, como que eu calculo o volume dele? Bom, eu vou chamar de base esse triângulo que está aqui, olha, nessa face, o BCD, e a altura eu vou chamar de H, a distância do ponto A essa face. Então vamos chamar de SB a área daquela face lá embaixo, que é um triângulo. A área de um triângulo a gente sabe calcular. E por H, a distância do vértice A essa face que eu tinha. É a altura relativa à face BCD. O volume do tetraedro vai ser exatamente igual a 1/3 da área da base daquele triângulo vezes a altura H. Tá bom? É bom dar uma olhadinha lá nos textos. Por que que dá isso? A gente já sabe que isso é verdade. Mas é interessante a gente ver uma vez, pelo menos, tentar entender por que 1/3. Né? Onde aparece 1/3? Então, isso está lá nos textos. Eu não trouxe para a aula, porque senão podia demorar muito. Tá? Então, sabendo isso, vamos calcular mais volumes. Olha. Determine o volume de um tetraedro regular de aresta L. Então, o tetraedro regular, todas as arestas têm o mesmo comprimento L. Está lá o H representado. Como é que eu vou calcular o volume dele? Bom, a face BCD, que é a face do chão, como qualquer outra face do tetraedro regular, é um triângulo equilátero de lado L. Portanto, a área eu já sei calcular. Raiz de 3 sobre 4 L quadrado. Vamos calcular a altura H. Como é que fica a altura H em função do lado? Então, para isso, eu vou fazer uma ampliação desse tetraedro e eu quero calcular essa distância do ponto A à face BCD. Então, eu vou chamar, olha, vou construir um outro triângulo, eu vou chamar de AQ, a altura da face ACD. Então, nesse triângulo, isso aqui é exatamente a altura desse triângulo, daquela face ACQ, tá? Desculpa, ACD. E P, o ponto de intersecção da reta ortogonal que passa por A com o vértice, com a face BCD. Então, P está aqui, ó, é esse ponto. É o pé da projeção ortogonal aqui, tá bom? O triângulo APQ, esse triângulo APQ, que está aqui dentro, ó, tem lados amarelo e um lado laranja, esse triângulo vai ser retângulo no ponto P, porque é justamente a projeção ortogonal. É ortogonal a todo elemento que está nesse plano. A CD é todo segmento que está paralelo a esse plano, contido nesse plano. Então eu posso usar Pitágoras. E eu tenho que AQ quadrado é igual a H quadrado mais PQ quadrado. Como AQ é a altura de ACD, que é um triângulo retângulo de lado L, a gente já sabe o valor do AQ. Né? Lembra? A altura de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2L. Por simetria, nós podemos mostrar que o ponto P, que é esse ponto de projeção, ele é exatamente o baricentro do triângulo BCD. Portanto, a distância de P até Q, do ponto P até Q, vai ser 1/3 da distância de B a Q. Ele é 1/3 da distância de B a Q. A distância de B a Q é a altura do triângulo BCD, que também é equilátero. Então dá para calcular esse valor também, olha. Então o PQ vai ser 1/3 da altura desse triângulo equilátero aqui embaixo, ó. Triângulo BCD. Esse triângulo que está aqui no chão, ó. Isso aqui é 1/3 disso. Então é 1/3 de raiz de 3 sobre 2L. Portanto, raiz de 3 sobre 6L. Dessa forma, olha, substituindo, a gente chega à conclusão que o H,
aquela altura do tetraedro regular de lado L vai ser raiz de 6 sobre 3L. Ok? Tá aí. Sei a altura, sei a área da base, sei o volume. O volume é 1/3 da área da base, raiz de 3 sobre 4L quadrado, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre raiz de 3L. Né? Raiz de 6 sobre 3, raiz de 2 sobre raiz de 3. Eu voltei atrás aqui para a raiz de 3, porque assim eu cancelo essa raiz de 3 com essa. Olha. E o valor do volume está aqui, olha. Raiz de 2 sobre 12L ao cubo. Tá bom? Calcule o volume de um cubo de lado L. Né? A gente sabe, vai dar L ao cubo. Mas vamos calcular agora usando um simplexo. Um cubo de lado L vai possuir uma triangulação com 6 simplexos congruentes. Esses simplexos, todos eles vão ter lados L, L e L raiz de 2 e altura, e são lados da base, exatamente igual a L. Então, quanto que é o volume de um tetraedro que tem lados L, L e L raiz de 2 e altura H igual a L? Olha, tá ali, ó. L, L, L raiz de 2, aqui é um ângulo reto, é um canto aqui do cubo, o cubo está aqui em cima, tá? E o volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo, esse triângulo que está aqui, que vai ser metade de L vezes L, porque, olha, esse ângulo é reto. Então, é essa, posso chamar esse L de base e esse L aqui de altura, desse triângulo da base. Então, dá L vezes L sobre 2, ou seja, L quadrado sobre 2. Portanto, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, é 1/3 de meio de L quadrado, vezes L, que é a altura do tetraedro, do cubo, desse simplexo, que vai dar, então, 1/6 de L ao cubo. Vamos fazer o desenho dele, só para entender quem era, olha. É esse simplexo aqui, olha. Esse simplexo. O volume do cubo é 6 vezes o volume desse simplexo. Então, a base dele tem aqui, ó, comprimento L, que é a lateral do cubo. Aqui é a diagonal daquele quadrado, então é o L raiz de 2. E a altura está aqui, ó, também vale L. Então, o volume do cubo é 6 vezes o volume de um simplexo desse. Então, vai dar 6 vezes 1/6 de L ao cubo, ou seja, o volume do cubo é L ao cubo. Um cubo de lado L tem volume L ao cubo. Eu vou chamar de um bloco reto, um poliedro fechado com 6 faces retangulares e com todos os diedros retos. Calcule o volume de um bloco reto de lados A, B e C. É o que a gente chama de um paralelepípedo de lados A, B e C, uma caixa de sapato. A, B e altura C, por exemplo. Um bloco desse tipo também é decomposto em 6 simplexos congruentes, que vão ter a mesma área de um simplexo que vai ter um lado A na base, um lado B na base, o terceiro lado vai ser raiz quadrada de A2 mais B2, e a altura desse simplexo vai ser exatamente C. E o volume disso a gente sabe calcular, olha, 1/3 da área da base vezes a altura, então é 1/3 de AB vezes 2, os lados são A e B com ângulo de 90 graus entre eles, então é base vezes a altura do triângulo, né, AB sobre 2, vezes C, que dá 1/6 de ABC. Olha aí, o cubo, o simplexo que eu falei, ó, um lado B, um lado A, esse lado pontilhado aqui é a diagonal daquele retângulo, então é raiz quadrada de A2 mais B2, aqui o ângulo é reto, e a altura C. Então qual é o volume desse bloco? O volume desse bloco vai ser 6 vezes o volume daquele simplexo que eu desenhei ali. Portanto, o volume de um polígono, de um paralelepípedo de lados ABC, reto, todos os ângulos retos, é A vezes B vezes C, como a gente já sabia. Tá certo? Princípio de Cavalieri. Esse princípio de Cavalieri é um resultado muito importante porque é ele que vai nos permitir calcular volumes de sólidos que não são tão bem comportados, mas usando sólidos mais comportados. Vejam só o que diz o princípio de Cavalieri, que é um dos resultados mais importantes para a geometria espacial.
Dados dois sólidos, R1 e R2, e um plano π, tais que, para todo plano θ paralelo a π, a área da intersecção desse plano θ com R1 é igual à área da região da intersecção de θ com R2. Então, quando eu fatio os dois sólidos, põe um sólido do lado do outro, eu vou fatiando eles com o mesmo plano, as regiões que eu vou obtendo têm sempre a mesma área. Todas elas. Para todo plano que é paralelo àquele π que eu escolhi. Então, os dois sólidos vão ter o mesmo volume. Não interessa se um está de pé e o outro está inclinado. É isso que diz o princípio de Cavalieri. Eu pego aqui um sólido que a gente pode ver como se fosse um cilindro bonitinho, reto, e um outro que está torto aqui. Cada vez que eu corto por um plano, paralelo a um plano fixo, estou pegando o plano da base, por exemplo, o que eu obtenho aqui? Duas seções desse sólido. E essas duas seções planas, né, porque agora está no plano, elas têm a mesma área. Se isso acontecer para todos os planos paralelos a esse plano π que eu escolhi, então o volume do primeiro vai ser igual ao volume do segundo. Então isso permite me dizer que se eu tiver um cilindro, que nós vamos definir na próxima aula, mais para frente, um cilindro reto, que eu sei calcular a área dele, que é muito simples, vai ser a área da base vezes a altura, e se eu tiver um cilindro inclinado, com a mesma altura e mesma área da base, eles têm o mesmo volume. Não interessa essa inclinação. O volume, a quantidade de, por exemplo, de substância de líquido, de água que cabe nesse, é igual à quantidade de água que vai caber nesse. Então, o princípio de Cavalieri é que me diz isso, olha, para calcular o volume desse sólido, que não tem uma expressão tão bonita, ele podia ser mais torto, ele podia ser algo assim, olha, faz uma curva assim, olha. O volume desse cara, cada vez que eu cortei por um plano paralelo, ele dá uma seção transversal, se essa área aqui for igual a essa área, esse sólido, que eu sei calcular porque ele é fácil, calcular o volume, vai ser igual o volume desse aqui. Os dois vão ter o mesmo volume, apesar dele ter todas essas curvas, toda essa dificuldade, ser esse jeitão todo diferente. Tá? Então esse é um princípio muito importante, é ele que nós vamos usar para calcular volumes daqui para frente. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje era só. Vamos ficar até a próxima aula e nós vamos começar agora a aprender o quê? Aqueles sólidos mais tradicionais, né? Prisma, pirâmides, cones, e vamos aprender a calcular, rever como calcular os seus volumes, tá bom? Pessoal, até a próxima, a gente se vê lá.